Salve, torcida tricolor, seja bem-vindo ao Bate Fácil canal. Para quem não me conhece, meu nome é Zé Maria, estou todos os dias aqui para trazer notícias e atualizações do nosso tricolor. E já de bate pronto aí, quem não tiver inscrito no canal, se inscreva, acione lá o sininho para receber as notícias e atualizações do nosso tricolor. E lá no final do vídeo, deixe seu comentário sobre o nosso tricolor, tá certo? E outra coisa, nunca esquecendo, vamos São Paulo, aquele seu velho like, né? Seu velho like pro velho amigo Zé Maria. É isso aí. Mercado agitado, mercado da bola agitado no nosso tricolor. Alguns jogadores fechados, outros estão para fechar. Mas o São Paulo se mexendo no mercado, São Paulo tentando melhorar a sua equipe, né? Até porque foram embora alguns jogadores e outros irão também. Então o São Paulo se mexendo e trazendo bons jogadores, né? Vamos falar sobre esses jogadores que estão chegando no São Paulo. Vamos falar também da seleção brasileira que joga amanhã, né, contra a Croácia. É um jogo difícil, vamos jogar contra o vice-campeão do mundo, né? Então um jogo amanhã de muito como se pode, de muito peso, né? É duas seleções, né? Eu acredito na seleção brasileira, mas é uma seleção que tem alguns jogadores que disputaram a final da Copa do Mundo 2018 lá na Rússia, então a gente tem que respeitar, tá certo? É isso aí. Vamos falar também desses jogadores que o São Paulo está tentando trazer, né? Alguns negócios estão praticamente fechados, né? Pelas conversas aí, para a gente vai vendo, vai procurando saber, vai conversando com um aqui, outro aqui, e vai também acompanhando os noticiários, né? Então a gente traz aqui para vocês também. É o seguinte, o São Paulo tá fechado como o Pedrinho, como todo mundo sabe. Jogador que rabisca, jogador de velocidade, jogador que o Rogério Ceni queria e quer. Então ele já fechou com o São Paulo fechando com um belo jogador. A gente vê o que acontece. Quando você traz um jogador realmente de qualidade, se empolga a torcida, né? Você não traz um jogador sem história, né? Você vê um jogador, realmente um jogador que pode trazer, sem dúvida nenhuma, qualidade para o time do São Paulo. Então, Pedrinho fechado. Outro jogador fechado, todo mundo sabe, é o goleiro Rafael, que era do Atlético Mineiro, né? Rafael que acabou saindo do Cruzeiro para o Atlético, né, para ser titular lá, acabou que não foi, sendo reserva do ex-goleiro do Santos. E o Rafael fechou com o São Paulo por 5 milhões de reais. Chegando o Rafael, tá fechado também. Então a gente já tá, eu acho que o Rogério Ceni já tá com 3 bons goleiros, né? Eu acho que o Jandrei não vai ficar no São Paulo. Existe uma história aí que ele pode parar, o Jandrei pode parar na Sampdoria da Itália. E nós vamos conversar sobre isso também muito rápido, né? E outros jogadores que estão para fechar aí. Marcos Paulo, ex-Fluminense, que está jogando lá no Atlético de Madrid, pode chegar no São Paulo, negócio praticamente fechado, faltando detalhezinhos para esse jogador também chegar no São Paulo. Jogador de muita qualidade, tem velocidade, tem altura, né? É um jogador que chega muito na frente, sabe dar assistência. Então, se o São Paulo trazer esse jogador, esse Marcos Paulo, mais com o Pedrinho, o São Paulo, sem dúvida nenhuma, vai ficar em outro patamar, vai ser um time de velocidade, né? Tanto que o Rogério Ceni quer, um time de velocidade, um time de transição rápida, né? É isso que ele sempre quis e é isso que ele está tentando montar para o ano 2023, tá certo? Outro jogador praticamente fechado com o São Paulo, foi Elton Rato. Também um jogador de versatilidade, versátil, joga pela direita, por ponta, joga pelo meio. É um belo jogador esse Elton Rato, né? Eu acho que o São Paulo está fazendo um belo negócio e o Elton Rato quis jogar no São Paulo, né? O Vasco estava na parada atrás dele, o Fortaleza sem dúvida não ofereceu um bom dinheiro pro Atlético Goianiense, só que o Elton Rato escolheu jogar no São Paulo. Isso foi coisa dele, ele quis jogar no São Paulo, isso é bacana, o jogador escolher a camisa pesada, sem dúvida nenhuma, que é do nosso São Paulo, não desprestigiando, é claro, o Vasco da Gama e o Fortaleza. Então, o São Paulo praticamente fechado com o Elton Rato também, que é um belo jogador. Então, o time do São Paulo vai se desenhando para o ano que vem e a gente vê uma luzinha lá
no final do túnel, né, clareando, e quem sabe o São Paulo realmente monte uma equipe, né, porque além desses jogadores que estão chegando, sem dúvida nenhuma, nós temos aqueles que estão lá, né? No caso do Nicão, que não tem, quer dizer, o caso do Nicão ele não está totalmente confortável no São Paulo, né? Existe coisas que tem que ser aparadas lá, né? O caso do Patrick, né? O Patrick também, um bom jogador, que o São Paulo ficou com ele, o nosso Caleri, o Luciano, né? E fora os outros jogadores que estão lá e que ficaram no São Paulo. Então o São Paulo formando uma boa equipe para o ano que vem. E isso se formando em um time que o Rogério sempre quis, um time sem muita frescura, um time guerreiro, um time de jogadores mais apaixonados pela camisa, um time que mais pegador, né? Então o Rogério Ceni vai montando o perfil de jogadores que ele quer dentro da equipe do São Paulo, né? O São Paulo, sem dúvida nenhuma, está fazendo o caminho certo, tomara que continue assim, né? A gente fica como um torcedor, a gente fica esperançoso, que tenho certeza que os outros torcedores do São Paulo também estão assim, né? Vendo essas contratações e sem dúvida nenhuma vai dando esperança para o torcedor ver um ano de 2023 melhor do que isso. A gente espera, sem dúvida, que tudo dê certo, que esses jogadores cheguem e consigam dar alguma coisa, um plus a mais, né? Que a gente espera que o São Paulo tenha para o ano que vem. Outro jogador também que está sendo negociado é o Marcos Paulo, ex-Fluminense, né? Então esse também é um bom jogador, é um jogador de 21 anos, novo, tem velocidade, tem altura, né? Um jogador que serve bem. Então o São Paulo fechando com esse jogador também, eu acho que vai ser uma coisa muito bacana, né? Muito legal, né? Você vai ter jogadores de velocidade, de altura, time alto, né? E o São Paulo vai ficar faltando algumas posiçãozinhas que ele vai ter que acertar. A lateral esquerda é uma, né? Mais um zagueiro e sem dúvida nenhuma um meia que possa abastecer esses jogadores lá na frente, né? O Caleri, o Pedrinho, o Marcos Paulo chegar, o Wellington Rato, quer dizer, tem que ter esse meia que chega perto, que faça essa bola chegar nesses jogadores com qualidade. Então a torcida do São Paulo é esperançosa, né? E eu aqui sem dúvida nenhuma também. Bom, falando do nosso São Paulo, vamos para a seleção brasileira. A seleção brasileira joga com a Croácia amanhã. Jogo difícil, com a atual vice-campeã do mundo, né? E a gente vai torcer muito que tudo dê certo. Eu já digo, os jogadores, torço para os jogadores do São Paulo, desculpa. Do São Paulo, né? Tem jogadores do São Paulo lá, sem dúvida. E torço muito para eles, que dê tudo certo com os jogadores, principalmente para o Neymar, que o Neymar volte a brilhar e traga esse caneco para o Brasil, que o Brasil está precisando. E eu queria dizer outra coisa para fechar o vídeo aqui. Eu vi algumas coisas aí sobre o Casagrande. Cara, eu vou falar uma coisa, pessoal. Acho que o Casagrande está com o cérebro cozido. Mas cada um fala o que quer, a gente tem 2 ouvidos para escutar. Tá certo? Se é isso aí, a gente volta amanhã para falar do nosso tricolor. E vamos São Paulo. Antes de terminar esse vídeo, eu estava esquecendo aqui, eu queria mandar um recado aqui para o Cláudio Lopes. Ele se inscreveu agora há pouco tempo no nosso canal e eu fiz um comentário sobre o Ganso, né? E ele me disse que se eu tinha alguma fonte, que se a minha fonte já não tinha me informado que eu estava mal informado aí no caso do Ganso. Não, eu vou voltar a falar vou repetir o que eu falei, Cláudio. O Ganso, para a torcida do São Paulo esquecer, o Ganso já era. E mesmo que eu acho que se o Ganso quisesse sair do Fluminense e vir para o São Paulo, se ele não tivesse assinado o contrato lá com o Fluminense, eu não sei se o Rogério Ceni ia querer ele no São Paulo, né? Então, se você acompanha o vídeo lá, meu amigão, eu acho que eu falei sobre isso, né? Então, a gente às vezes tem que acompanhar as coisas direitinho para depois você descascar a batata. Aí eu fico tranquilo, tá certo? Mas mesmo assim, obrigado pelo seu comentário e obrigado por estar junto comigo aí no meu canal. Falou, irmão? Então, vamos São Paulo!